28. Muito bem, de volta aqui com o nosso Tarde Mais. E como toda sexta-feira a gente recebe aqui nosso querido Coronel Alberto Luiz, nosso especialista em segurança pública, né? Assuntos relacionados à segurança de maneira geral. E hoje nós vamos falar de um tema da maior importância que passou pelo Senado, não é isso, Coronel? Ele está sendo debatido na Câmara, no Congresso, na Câmara Federal agora. Na Câmara dos Deputados, que é a mudança do nosso Código Penal. Né? Bom, eu imagino que dentro da mudança do Código Penal tem um leque de assuntos aí enorme, né? Sim, Luiz. A primeira coisa que é interessante levar ao conhecimento do telespectador é que o Código Penal, além de ser uma legislação das mais importantes para o cidadão brasileiro, é a que nos traz, ou que pelo menos nessa reforma, está trazendo muita complexidade em termos de debate, polêmicas. Não há um ponto de convergência, não há consensualidade. Por quê? Porque tratam de vários assuntos, como por exemplo, a descriminalização das drogas, tá? A questão do aborto, da homofobia, a corrupção, dentre tantos outros aspectos, inclusive no projeto de lei que está sendo ainda discutido, mas já existe um trabalho quase que finalizado, traz assuntos ligados à internet, crimes como fraudes por meio de internet, o bullying e outras questões mais. São novidades, São novidades, porque olha, nós estamos falando de uma legislação de 72 anos atrás, de 1940, que não foi aprovado por um Congresso Nacional, foi sancionado por Getúlio Vargas, tá, por um decreto-lei. Era um outro mundo, né? Era um outro mundo, exatamente. Hoje nós falamos de agronegócio. À época era uma agricultura familiar, era uma sociedade rural. Então, de lá para cá, nós tivemos mudanças, sim, mas foram muito poucas em relação ao contexto, à circunstância da época e o contexto atual. Droga era lança-perfume. Pois então, totalmente diferente, Hoje né? embolou um pouquinho. Muito, Inclusive, falando em drogas, o que está sendo buscado? Porque nós já tivemos, em 2006, uma lei de drogas, que as pessoas pensam que houve a descriminalização. Não houve descriminalização e muito menos despenalização. O que houve já com essa lei foi o desencarceramento, porque quem é usuário de drogas busca-se não encarcerá-lo, mas há sanção, mesmo que seja a admoestação por parte do juiz, internação ou participação em palestras, determinados dias da semana. Muita gente acha que liberou geral. Não, liberou não. Você fumar dentro do ônibus. Mas vou dizer para você, a proposta desse novo Código Penal é justamente descriminalizar por completo. Liberou mesmo. Mas tem ressalvas. Qual que é a ressalva? O usuário de droga, ou seja, a droga que eu estou dizendo é a maconha, a cannabis sativa. Então, quem usa a maconha terá, se assim for aprovado realmente essa mudança no Código Penal, ele terá que demonstrar que durante a semana a quantidade de maconha que é encontrada com ele é para o seu uso, ele pode então usar para consumo. É como já vi agora no Uruguai, né? Isso, eles buscaram, o legislador, e inclusive porque surgiu com a proposta do Senado, e chamaram notáveis no conhecimento jurídico e várias subcomissões, foram 3 subcomissões que trabalharam. Uma, a parte geral do Código, outra, o catálogo de penas e sanções e outra que é justamente a avaliação geral de doutrina, parte doutrinária do Código Penal. E com relação à droga, que é polêmico, não é consensual, tem que, inclusive,
ser avaliado a questão de uma possibilidade dele plantar em casa para uso próprio. É o cultivo doméstico. Buscou-se essa experiência onde? Na Holanda e aqui pertinho de nós, no Uruguai. Uruguai, o próprio estado é que está vendendo, tendo a experiência de vender um produto que, segundo o Mujica, a proposta era essa, né? O presidente do Uruguai à época, é vender uma droga mais lícita, legal. O próprio Estado proporcionando isso e, consequentemente, proporcionando a saúde pública, porque é igual o álcool. Quem não quer, busca a saúde pública. Perfeito. Agora, nesse caso, nós estamos falando da maconha especificamente. Não é nada que passe aí, no caso das drogas pesadas, o crack. Não. Cocaína, crack, isso aí não está fora de cogitação. E plantar também, viu, gente? Mandar um recado aí para a turma lá do sertão pernambucano, lá do Triângulo da Maconha, lá de Cabrobró. Mandar, olha, plantar é cultivo doméstico. Não são 100 hectares, como vocês fazem. Aí está caracterizado, continuará sendo caracterizado como tráfico de droga. Porque tem uns caras em Pernambuco que plantam uma selva de maconha. Sim, há uma fazenda inteira, enfim, né? Não a gente até brinca, mas é pura verdade. Coronel, o senhor que é um homem que tem uma vida dedicada aí à segurança, ao trabalho policial e tudo mais, resolve, no caso da maconha, descriminalizar, liberar, seja o que for? De uma maneira geral, o Código Penal, ele visa descriminalizar, despenalizar e desencarcerar. Olha para você ver. Então, quando todo mundo pede penas mais duras, penas mais severas, encarceramento daqueles que cometem crime, esse código está sendo muito liberal. Agora, quando você me pergunta assim, resolve? Não é a lei que resolve o problema da criminalidade no país. Tá? 66% da população brasileira diz que tem que se aumentar as penas. Mas o que está sendo buscado com essa proposta do código, né, da mudança do código? É justamente o princípio da proporcionalidade. Olha que contrassentido. Por exemplo, se falsificarmos hoje, com o Código Penal de hoje, se falsificarmos um cosmético, um shampoo, a pena mínima é de 10 anos. Agora, se eu cometer um homicídio, a pena mínima é de 6 anos. Olha que desproporcional. É complicado. Então, na verdade, é o seguinte, o que resolve é nós não termos impunidade em nenhuma fase do sistema que é relativo à percussão criminal. Deixa eu te explicar o que eu estou pensando, Luiz. Olha para você ver. Nós temos hoje uma população carcerária em torno de 600 mil presos, entre homens e mulheres. Mas nós temos vaga para 350 mil. Já está superlotado as cadeias e o cárcere. E ainda temos mais 300 mil mandados de prisão. Aonde vamos parar se não tem investimento em construção de cadeias públicas? Então, o que se quer é diminuir, sim, o investimento no cárcere, né, em presídio, e reduzir a questão da criminalidade, resolvendo a questão, como diz a própria Constituição. O princípio maior é a liberdade. Mas como assim, coronel? O senhor quer que quem cometa um crime seja liberto e não cumpra a pena? Não, muito antes pelo contrário. Um furto. Se eu furtei algum objeto, nessa nova proposta vai ser permitido que consensualmente eu possa negociar, retribuindo o prejuízo. E eu não serei conduzido para o cárcere, não terei aquela dinâmica de inquérito, de processo, de julgamento. Alternativas para não sobrecarregar o Estado. Exato, para não sobrecarregar o Estado. Não quer dizer que vai ser liberado o furto indiscriminadamente, de jeito nenhum. Se não houver um posicionamento de arrependimento, de retribuição do dano causado, terá o prosseguimento e punição também.
Tá entendido. Bom, eu vou já deixar o convite, aliás, o convite é permanente, o senhor está aqui toda sexta-feira, mas já deixar uma proposta para que a gente possa dar continuidade, porque o tema... abrangente, muito abrangente. O tema, né, da mudança do Código Penal é enorme. Nós poderíamos fazer aqui 100, 200 programas, né? Sem mas vamos dúvida. dar continuidade, pegar um outro aspecto qualquer dessa mudança, dessas propostas todas, para discutir na outra sexta-feira. Está combinado? Perfeito, obrigado. E que todos que prestigiam, né, com essa audiência ao seu programa, entenda que não é aumentando a pena que nós vamos resolver o problema da criminalidade. Há outras ações que o Estado, o poder público, tem que adotar para que a gente resolva o problema lá no seu nascedouro, lá na educação, lá no primeiro atendimento, enfim, não é justamente com aumento de pena, mas o Código necessita sim e está passando por uma reformulação. Isto é fundamental que todos entendam. Ok, obrigado, Coronel, pela presença aí mais uma vez. Vamos fazer um outro intervalo comercial, voltamos aqui com as últimas da internet, o que caiu na rede. Nem sempre o que cai na rede é peixe, hein? Toma cuidado.